Vamos falar aqui sobre o caso do Marcelo Arruda, o tesoureiro do PT, que foi assassinado em Foz do Iguaçu por um bolsonarista que invadiu a sua festa de aniversário. A gente já comentou antes que o inquérito da Polícia Civil do Paraná é super esquisito. Começou nas mãos de uma delegada, foram pesquisar as redes dela, era bolsonarista. Foi afastada, a Polícia Civil também não explicou por quê. Passaram para a Delegacia de Homicídios, veio uma outra delegada, em 5 dias concluiu o inquérito e falou assim, não é um crime político. E tá aí o resultado. Mas a senhora periciou lá o celular e tal. Não. Tá aí o resultado. É isso mesmo, né? E hoje a gente tem 2 informações novas a respeito desse caso. A primeira delas, o assassino saiu da UTI. O assassino foi baleado, né? Depois de fazer o que ele foi fazer lá, foi baleado. Foi parar na UTI, mas teve alta, Ana. Bolsonarista que matou Marcelo Arruda tem alta da UTI. Ministério Público vai denunciá-lo à Justiça. O policial penal foi indiciado por homicídio qualificado e por colocar outras pessoas em risco. E vamos seguir com a leitura de um pouquinho dessa reportagem que está na Carta Capital, sempre indicando a leitura na íntegra. O policial penal Jorge José da Rocha Guaranho deixou na terça-feira, dia 19, a UTI do Hospital Ministro Cavalcante, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo informações preliminares, ele está consciente e internado na enfermaria da unidade. Guaranho foi indiciado por homicídio qualificado, por motivo torpe e por colocar outras pessoas em risco após atirar e matar o guarda municipal Marcelo Arruda na noite de 9 de julho, durante sua festa de aniversário. Petista, Arruda tinha como tema de sua festa o ex-presidente Lula. Na troca de tiros, Guaranho também foi alvejado. Muito bem, mas já está fora da UTI, né? E aí, a segunda notícia, mencionei que tínhamos 2. A segunda notícia, o Ministério Público do Paraná entra em cena. Entra em cena para quê? Para dizer, ao contrário do que havia dito anteriormente a Polícia Civil, que sim, foi um crime político. Voltamos, então, à Carta Capital, Ana. O Ministério Público do Paraná denunciou o policial penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho por homicídio duplamente qualificado no caso do assassinato do tesoureiro petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. A denúncia foi protocolada na tarde dessa quarta-feira, dia 20, no prazo de 5 dias a partir da conclusão das investigações pela Polícia Civil. O relatório das diligências foi entregue ao Ministério Público na sexta-feira, dia 15. Muito bem, então aí as informações da Carta Capital. A gente leu ali que o Ministério Público do Paraná trouxe aí essa divergência em relação à Polícia Civil numa coletiva de imprensa. Bom, quem é que estava lá nessa coletiva? Eram dois procuradores, né? Um deles chamado Luiz, o outro chamado Tiago, e nessa coletiva eles explicam para a gente que tem um problema aí na Constituição brasileira, porque a tipificação do crime político é uma coisa meio nebulosa no nosso texto. Olha lá. Meus amigos, em relação ao chamado crime político, que seriam esses crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, repito, já revogada, ou na Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que a lei em vigor é uma lei recente, inclusive, de 2021, aprovada no governo do atual presidente, que é os chamados crimes políticos, nós esbarramos no mesmo problema em relação à legislação que trata dos crimes de preconceito. A Constituição, meus amigos, não define, não conceitua o que é crime político. Apenas em 3 momentos a Constituição Federal, a nossa Constituição de 88, cita a expressão, a palavra crime político. Um primeiro momento, a Constituição diz que o crime político é de competência da Justiça Federal. Essa é uma primeira oportunidade em que a Constituição cita o crime político, dizendo que ele é da competência da Justiça Federal. A segunda oportunidade é quando a Constituição diz que o recurso ordinário em relação ao crime político ele deve ser endereçado ao STF. Então, a decisão eventualmente prolatada pela Justiça Federal em um eventual crime político, tá? A decisão tem que ser remetida ao STF, que é o órgão competente para julgar o recurso ordinário. Muito bem, tá aí então a coletiva do Ministério Público do Paraná, aconteceu no dia 20 de julho, né? Há uma discordância em relação ao inquérito que foi finalizado assim, em tempo recorde pela Polícia Civil do Paraná, apesar dos percalços. Veja você, um inquérito terminado em tempo recorde, depois de ter
passado pela mão de 2 delegadas diferentes. É uma coisa impressionante, né? A conclusão deles foi: não há crime político. Mais do que isso, foi: ele só foi lá e matou porque ele foi humilhado. Meio que já justificando, né? O bolsonarista ter invadido aquele aniversário. O Ministério Público está aí para dizer assim: sim, há razões políticas, né? E coloca na mesa aí para a gente essas questões técnicas do direito, né? A Constituição brasileira dificulta um pouquinho a compreensão do que é e do que não é um crime político. Mas, Ana, a razão se sobrepõe, né, Ana? A razão se sobrepõe ao texto. Pelo amor de Deus, Ana, tá tudo tão escancarado, Ana. Me parece que há aí uma tentativa, né, da polícia de rapidamente, né, dizer não há qualquer motivação política para esse crime. A gente deve se perguntar por que essa tentativa de afastamento do motivo político num crime que, eu vou insistir, é o assassinato de um tesoureiro do PT, numa festa de aniversário com o tema Lula. O assassino chega na festa com o som do carro no máximo, tocando uma música em apoio ao Bolsonaro, e ele teria gritado coisas como petista tem que tudo morrer e aqui é Bolsonaro. E diante disso tudo, a polícia tenta, assim, com base nos argumentos mais absurdos possível, dizer que não há motivação política nesse crime. Eu vou colocar de novo a questão: se o tema da festa fosse Homem-Aranha, tinha acontecido tudo isso? O cara entrou lá dizendo aqui é Batman, porra. Foi isso que aconteceu? Não. Né? O cara trabalhava para a Disney? Não, ele trabalhava para o PT, ele tinha uma festa com o tema do PT, o assassino citou o PT como motivação para o seu crime. Então, fica muito estranho essa tentativa insistente da polícia em afastar a motivação política. E aí a gente tem que se perguntar: a quem beneficia afastar a motivação política do crime? Só o Bolsonaro, né, que está no momento aí pré-campanha e que pode ter a sua imagem manchada pelo crime cometido pelo seu apoiador em seu nome, literalmente, né? Bradando o nome do candidato, o assassino mata um cara na frente da família dele, na própria, né, na festa de aniversário ali do Marcelo Arruda. Então, o benefício desse afastamento é só para o Bolsonaro. E aí a gente tem que se perguntar: por que é que estão tentando beneficiar o Bolsonaro, então? Ana, é mais um caso para chamar a atenção da gente para presença do bolsonarismo dentro das polícias espalhadas pelo Brasil. Eu acho que um caso muito simbólico é o que rolou anos atrás, quando a polícia do Ceará realizou lá um motim, porque, de novo, ou você tem arma, ou você tem direito à greve. Ou você tem arma e farda, hierarquia, ou você tem direito à greve. Então o policial não faz greve. O policial faz motim. O que rolou no Ceará foi um motim que muitos encararam, Ana, filho do Bolsonaro, estava por lá e tal, como uma espécie assim de ensaio, de laboratório, de teste, para o que quer que eles possam inventar com as polícias, principalmente nesse ano, principalmente se o plano for criar o caos no país para justificar o adiamento das eleições, né? Revelação que fez o Hélio Gaspari numa coluna recente da Folha de São Paulo. Ana, essa presença bolsonarista nas polícias brasileiras, isso te preocupa de alguma forma? Não? Eu penso muito nisso. Pra caramba, né? Acho que nesse sentido não tem aplicação melhor da frase só não está preocupado quem não está prestando atenção. Quando a gente tem as literalmente forças armadas do país, né? Apoiando um candidato e apoiando um candidato que dia sim, dia também incentiva a violência, incentiva a fuzilar os adversários, incentiva a tortura, incentiva o golpe de Estado. O que pode dar errado?
Você conhece a Bruzinhas? Porque, numa boa, eu acho que a Bruzinhas conhece você. Eu tô falando sério. Na Bruzinhas tem os seus memes, as suas séries, tem as suas causas sociais e tem os seus valores. E olha, isso não se expressa só nas estampas, não. As malhas são de algodão sempre certificadas. Tem respeito ao meio ambiente, a quem trabalha e a quem compra. Não importa o que você leve, você tem tudo para receber um pacote generoso, porque de quando em quando rolam uns brindes maneiros. Sem falar que as camisetas têm um cheirinho bem gostoso. Você pode dar uma olhada na loja bruzinhas.com, que aliás é a única que eu conheço que tem um frete fixo bem camarada para todo o Brasil. Você também pode ir atrás da Use Bruzinhas nas redes sociais para ler um monte de depoimentos de um monte de gente bem satisfeita. Ah, também tem a Raposinha, só vi vantagem.